ido super aí para a gente, né, qualificar esse atendimento a usuário, tanto o ciclista profissional quanto o ciclista amador. Eu não vou roubar aí a fala dele, mas a gente está super feliz de ter aí. Aproveitem, perguntem, participem, tá bom? E estejam nas próximas palestras, tá bom? Perfeito, obrigada. Abraço aí, boa noite para todo mundo. Pro Vinel, Eu não você. Maravilha. Primeiramente, prazer estar aqui, agradecer o convite aí da Mirza. Eu acho que a gente falar de, principalmente educação em trauma aqui no país é uma coisa super importante, né, e válida. Aqui eu tenho meus doguinhos aqui, tem uma que ronca muito, então às vezes você vê espera um barulho atrás, é minha bulldoguinha que está roncando. Mas a ideia é a gente falar sobre primeiros socorros, né, no cicloturismo, que é um problema que a gente enfrenta aqui no país pelo fato do sistema brasileiro ele ser um sistema bem diferente do que é o preconizado, do que é o ideal, né? A gente tem essa experiência aí já de uns 5, 6 anos já, né? Em relação a resgate de atletas aí de aventura. E aí a gente vai falar sobre esse tema. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aqui. Então a gente vai falar. Tá ok? Todo mundo vendo a tela? Sim. Ok. Perfeito. Então a gente vai falar sobre primeiros socorros, na verdade, né? A minha formação inicial, eu sou cirurgião do trauma, né? Já trabalho com trauma desde 2011. Minha formação ela foi na Unicamp e atualmente também sou médico do esporte e hoje eu trabalho basicamente com atletas de aventura, né? Que são os atletas outdoor. Muito foco assim em ciclismo, triatlo, agora aumentando muito aí corrida de aventura, mas a gente tem uma especialidade também com paraquedismo, altura, né? Então a ideia é a gente faz o monitoramento desses atletas, se tiver alguma intercorrência, algum acidente, a gente resgata, reabilita e prepara de novo, né, os atletas para eles voltarem para o esporte, que o mais importante é aquilo que a gente sempre fala, né, que não tem problema você ter um trauma, o problema é você não voltar para o esporte. Então, o que a gente mais quer é que, independente do que aconteça, a gente faça com que a pessoa consiga fazer o que ela gosta, que é o esporte, e assim por diante, né? Então, quando a gente fala de trauma, né? Todo mundo pensa em trauma. O que é o trauma? Vocês sabem qual foi a maior história de trauma do esporte brasileiro? O trauma mais grave? Com certeza, acho que apesar de que todo mundo ser ciclista, o maior trauma, acho que na história do esporte brasileiro foi o 7-1 da Alemanha, que eu acho que isso aqui ninguém vai esquecer. E, assim, foi uma coisa desesperadora. E até agora foi a única coisa que a gente não conseguiu superar, né? Mas não é esse tipo de trauma que a gente vai falar, né? A gente vai falar hoje, quando os pacientes eles chegam no consultório, eles querem mudar o estilo de vida. Antigamente, a pessoa queria mudar o estilo de vida comendo direito e indo para academia, né? Ou então eles tinham uma meta de correr uns 5 quilômetros para depois tentar correr 10 quilômetros e depois ir fazer uma São Silvestre, né? Mas hoje, a hora que a pessoa ela chega no consultório, ela quer mudar o estilo de vida, ela quer fazer um esporte, ela quer ir para uma coisa mais saúde, o que ela quer é fazer isso aqui, né? Então, se fosse para academia, é uma coisa, né? Mas a partir do momento que a gente quer fazer um esporte, a gente está fazendo isso, ele já é diferente. Ou então, a pessoa decide que ela quer fazer um rally. E aí, alguns acidentes aí eles podem acontecer, né? Esse caso aqui foi do Rally dos Sertões. Eu fui médico do Rally dos Sertões durante muito tempo, mas o Cruz que está aqui
assistindo, foi da nossa equipe. Esse daí o Cruz é mais velho que eu, então esse é da época do Cruz, né? Da minha época não. Mas esse era o Clever, foi um acidente do Clever, onde eles tinham que passar por essa ponte, que era 3 cureca. Esse foi o Giga. E aí eles tinham que diminuir 3 curecas. Uma cureca é tranquilo, 2 curecas é perigoso e 3 curecas é muito perigoso. Então eles tinham que diminuir, teoricamente parar para passar nessa ponte. Você vê que eles nem tiraram o pé para passar da ponte aí que é uma ponte 3 curecas. Então aí era o Clever, estava em quarto lugar, né? Então você vê, ele vai saltando as lombas. Aí a hora que ele vai entrar na ponte, que ele teria que parar, o Giga conseguiu resolver ali a lomba que tinha antes da ponte. E aí a hora que vai acontecer com o Clever, ó. Ela vai, aí ele entra nessa casinha, então você acaba tendo um trauma desse no meio, se não me engano, não sei se isso era o Jalapão, mas assim, para tirar as pessoas daí é no mínimo um helicóptero, né? Ou então você pega um caso aqui agora do Giro de 2019, você tem o Primo Roglic, que estava com a camisa rosa, ele sofre um acidente, e aí como é que você tira um atleta desse que está com a camisa rosa, prossegue, deixa ele seguir na prova, não deixa ele seguir. Então, a partir do momento que a gente tem essa necessidade e as pessoas procuram fazer esses esportes outdoor, e a imensa maioria das pessoas querem fazer um esporte outdoor, né? Ninguém mais quer ir lá no Ibira jogar um basquete, né? Ou fazer uma corridinha de boa, não. Que a pessoa ela quer se desafiar. Isso hoje, ainda mais você pega no meio executivo, né? Isso facilita e é até um posicionamento dentro das próprias empresas. Então, as pessoas estão se expondo muito aos esportes outdoor, e que é sensacional, né? Só que qual que é o grande problema, né? O grande problema é que você vai para lugar remoto, né? Então, por exemplo, um clássico que eu escuto, quando a galera vai treinar lá na Serra do Japi, aí às vezes a gente está descendo ali o Mago, a gente está descendo a Taturana, e aí eu pergunto pro pessoal assim, falei, cara, se você cair aqui no meio, o que vai acontecer? Aí os caras falam assim, nossa, vai descer o águia aqui. Falei, cara, não vai descer o águia. Ele não vai descer aqui. Para a gente te tirar daqui, no mínimo, se você der sorte, 2 horas. Entendeu? Porque a gente está num lugar remoto. A gente vai fazer o Brasil Ride lá em Guaratinga, né? Você fala assim, a referência é o Nápoles, entendeu? Que é uma coisa que não funciona. E se você conseguir tirar o cara de lá, vai mandar para o Nápoles e vai ficar preso lá, né? E outro fator também é o que fazer, né? Se no momento que você teve um acidente, né? A gente tem uma falta de conhecimento aí de primeiros socorros que ele é absurda. Então, o sistema de trauma, né? Ele não tem um sistema de referenciamento e atendimento eficaz no país. Quando você pensa no sistema de referenciamento, tanto SAMU quanto bombeiro, ele vai te levar para o mais próximo, né? E isso funciona muito bem se o paciente ele é uma vítima de uma ocorrência clínica. Porque uma ocorrência clínica eu consigo resolver com uma medicação, eu consigo resolver com um desfibrilador. Então, o paciente clínico ele tem que ir para o mais próximo. O paciente vítima de trauma, ele tem que ir para o que vai resolver. Porque o grande problema do paciente que ele é vítima de trauma, é se ele tiver um sangramento. Por exemplo, se ele tiver um sangramento interno. É muito comum a gente pegar casos de pacientes que os caras têm lesão grave, né? Sangramento interno abdominal, e eles não foram diagnosticados, né? Ou até mesmo tem um pneumotórax, que é o ar que sai para fora do pulmão, e ele não foi diagnosticado. E se você leva esse paciente para um lugar que não tem condição de atender isso, não adianta, não vai resolver. Não é o médico que vai resolver. Não é o enfermeiro que vai resolver. É o que ele vai ter de estrutura para poder reverter. Então, a gente aumentou a procura pelos esportes de aventura, só que a gente aumenta o risco de trauma também, né? Então, isso a gente sempre tem que levar em consideração e a gente não pode negligenciar isso. Isso também não é motivo para não fazer.
né? É fazer o que precisa ser feito, né? Então, o que que é situações que são muito comuns que a gente enfrenta? Quando você pega ciclismo, por exemplo, o cara fala assim, meu, é só uma queda de bike. Então, se desvaloriza o mecanismo de trauma. Você pega na maioria hora que você pegar o Strava, o Training Peaks ou o Garmin, de qualquer ciclista hoje em dia, você pode pegar lá os recordes de velocidade máxima dos caras, chega a 70, 90 quilômetros por hora. E se a gente for levar em consideração alta energia, quando você fala em qualquer coisa de duas rodas, tipo moto ou bike, 30 quilômetros por hora já é alta energia. Aí eu te pergunto, você está numa ciclovia aqui no Pinheiros treinando, cara, você está mais de 30 por hora, entendeu? Você está descendo qualquer, tá uma Serra Velha em Campos, seja Serra Nova, você está mais de 30 por hora. Ou seja, se você sofre um trauma acima de 30 por hora, isso é alta energia. Qual que é a repercussão que eu tenho disso? Eu tenho 10% dos pacientes que sofrem trauma de alta energia, eles estão totalmente assintomáticos e podem ter lesão. Então, eu não posso desvalorizar que foi só uma queda de bicicleta, né? Falta de conhecimento e atendimento do trauma, né? Então, é muito comum você ter o diagnóstico. Eu desvalorizo que é só uma queda de bike, aí você pega uma situação simplesmente igual o campus, por exemplo, que você tem um pronto-socorro que só tem um raio-x, todo mundo pedalando lá, e a gente não consegue dar o melhor atendimento, porque só um raio-x para uma cidade igual o pronto-socorro, igual o campus, com um pronto-socorro que não tem uma condição de atendimento, para trauma, eu vou fazer perder lesões, eu não vou conseguir fazer esse diagnóstico, porque esse raio-x ele não vai ser suficiente, né? Então, eu tenho que levar muito isso em consideração, porque é muito comum a gente, quando a gente resgata pacientes assim, a gente tem ou não foi diagnosticado ou teve erro diagnóstico, inclusive, entendeu? E você tem um sistema de referenciamento de tratamento, reabilitação, seja do convênio ou privado, que ele não funciona. Você achar que você vai cair e você tem um baita de um convênio que ele dá direito ao Einstein, ele não vai te buscar lá, ele não vai conseguir, porque não tem sistema de trauma para isso, não tem estrutura que está pronta para isso. Os Estados Unidos, ele tem um sistema de trauma que ele já funciona. Então, o sistema de referenciamento dos Estados Unidos está pronto. Então, não tem o que discutir lá para onde que o paciente vai. Eles não discutem para onde ele precisa ir, ele discute como vai ir. A discussão lá, a hora que você tem um sistema de trauma, pô, será que esse paciente ele vai ser removido via terrestre ou aérea? Né? Então, aqui no Brasil, pela falta de sistema de trauma, você não consegue chegar onde vai estar pronto para te atender. E, às vezes, o hospital que você vai chegar também não vai estar pronto para te atender, né? Porque você vai precisar de um especialista e que o cara ele tem o conhecimento de trauma. A hora que você repara em alguns centros, chegou um paciente vítima de trauma, tem neurocirurgião, ortopedista, cirurgião do tórax, tem o clínico, às vezes o intensivista, e a hora que você bota tem até infecto e nefrologista junto, entendeu? E esse paciente, ele, na verdade, ele tem muito médico, mas acaba não tendo nenhum, né? Então, esse é um problema muito comum que a gente tem, e a gente enfrenta no Brasil, e é a nossa realidade. E a hora que você vai para a Europa também não é muito diferente, não. A gente já trouxe gente da Europa, pô, teve um paciente meu que caiu no Hot Route Nice, que você fala, o cara, ele me ligou da sarjeta com a clavícula quebrada, entendeu? Então, assim, o grande lance eu eu tenho um risco de trauma, só que eu tenho um grande problema no país que isso não vai resolver, entendeu? E para ser bem honesto, eu fui muito já cansei de brigar dentro da Sociedade Brasileira de Atendimento ao Trauma, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que a gente precisa ter uma valorização mais para isso, mas é mais fácil a gente valorizar o câncer do que um trauma. Não que a gente não deva valorizar o câncer, não é isso que eu estou falando, mas uma vez você atende o trauma bem atendido e você resgata o paciente de uma maneira adequada, você traz ele para a condição que era antes. Então, esse sistema, ele é muito falho nisso, né? Porque a gente não valoriza isso. Você não valoriza a falta do atendimento e a qualidade do atendimento. Você valoriza o mecanismo. É sempre assim, também estava andando de bike a 50 km por hora,
ou então também foi pular de paraquedas, entendeu? Ninguém pensa, pô, será que esse paciente teve a chance de ter recebido o melhor tratamento? É isso que são os problemas mais comuns que a gente enfrenta. E hoje é o nosso dia a dia. E o que a gente tem que fazer? E, infelizmente, são só essas três coisas que a gente tem que fazer no caso de um trauma. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é não ter um trauma. Então, se eu for fazer, e eu sei que tem esse problema grave, o que eu tenho que saber? Eu tenho que ter prevenção. Então, por exemplo, uma situação prática. Vou pedalar em Campos sozinho. Coisa tranquila. Vou lá para o Fojo, subir lá no Fojo, estou eu sozinho. Cara, não é a hora que você está sozinho de você querer arriscar, de você pegar uma linha diferente, de você querer fazer uma manobra diferente. Não é esse momento, porque se você cair lá sozinho, vai ser difícil de você ser encontrado. Um dia eu estava lá na canastra, a gente estava cobrindo a prova do Ravelli, aí eu encontrei só um minutinho. Ops. Aí eu encontrei um paciente que ele estava assim, eles estavam na é lá na Wanda, foi lá na Wanda, lá na canastra. Ela virou e falou assim: Nossa, você é doutor? Eu falei: Sou. Olha aqui, o meu irmão, ele tem uma perna que ela tá meio torta, porque ele estava de cavalo na canastra, aqui na serra, aí ele caiu, quebrou a perna, ele ficou 3 dias na canastra para alguém encontrar ele. Entendeu? Então, assim, se você está num lugar, ele é um lugar ermo, que ele é um lugar que ele não tem condição de resgate, que ele não tem sinal de celular, é prevenção. Então não adianta, é legal você. Vou te dar um exemplo. Se eu vou na trilha do macaco, na trilha da vaca, na Cantareira, eu não vou na linha mais difícil, eu estou sozinho. Porque se eu cair, não vai ter o que fazer, vai ter que esperar alguém para alguém me achar ali. Se você está com outra pessoa, é diferente. Se você está num grupo, é diferente. Então, as ações de prevenção, elas são fundamentais para isso. E ações de prevenção inclui o quê? EPI, inclui capacete, luva. Você pega uma coisa que eu vejo muita gente que sai para pedalar, principalmente mountain bike, que não está de luva. Você fala, a primeira coisa que você vai fazer a hora que você vai cair é botar a tua mão no chão. E mão é um órgão nobre. Então, eu tenho que botar uma luva, porque se eu tiver uma lesão de mão, é lesão grave. Não é qualquer pontinho que vai resolver, porque pode dar contratura e você perde função. Óculos. Tem muita gente que eu vejo que está pedalando, está sem óculos. Se você está pedalando, descendo uma trilha, ou você está descendo essa caverna, entra qualquer cisco no teu olho, você vai fechar e é chão. Então, se a gente está falando de trauma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prevenção. A prevenção é ficar em casa do sofá? Não. A prevenção é você encarar o que é a realidade. Qual a chance de eu ser resgatado num lugar que é ermo? Pequena. Então, eu vou fazer de tudo para que, se eu tiver algum acidente aqui nesse ponto, eu não tenha nenhuma consequência. Por exemplo, se você vai descer sozinho 30 km por hora é alta energia, desce a menos de 30 km por hora. Desce a 20, desce a 15, porque se você tiver algum trauma, você consegue se resgatar sozinho. Esse é o grande lance. Então, sempre é prevenção. A Adri Nascimento está aqui, e uma coisa que eu sempre admirei nela é todo trabalho que ela fez, todo o training camp que ela fez, tudo que ela fez, tudo que ela precisava é na prevenção. E quando a gente fala de prevenção, você fala assim, nossa, lá vem o chato. Mas, cara, não é questão de ser chato, é questão de que eu vou prevenir uma coisa que eu não tenho que resolver. Agora, eu conheço todo mundo do centro de trauma norte-americano. Você quer se jogar lá no Colorado? Pode se jogar. A chance de você ser resgatado mais rápido é muito maior lá do que aqui. Porque lá tem sistema de trauma, aqui não tem sistema de trauma. Então aqui não vai funcionar. Mas beleza, vamos lá, trabalhamos com prevenção. Aí a gente foi, e aquilo, né, gente? Prevenção também não é 100%. Eu posso estar fazendo tudo certinho, mas pode acontecer alguma intercorrência e eu ser vítima de um trauma. Então a primeira coisa que você precisa fazer é chamar ajuda. Por exemplo,
aquela lenda que a caneta Bic vai salvar alguma coisa porque o cara vai furar o pescoço do outro, isso não existe no trauma, entendeu? Então, se você você tá pedalando com alguém e alguém teve algum acidente, alguém não, e essa pessoa não consegue se levantar. Essa pessoa, ela, por qualquer motivo, ou ela desmaiou, ou ela teve alguma fratura, a primeira coisa que você precisa fazer é chamar ajuda. É 192, é 193. Muita gente liga, para vocês terem uma base, 190. Só que 190 fala, é polícia, né? 192 é SAMU, 193 é bombeiro. Para quem que eu ligo? Para os dois. Porque para cada estado tem um sistema diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, 193 acaba sendo mais eficiente para trauma do que 192, tá? Só que tem muitos locais que o 192 acaba sendo mais eficiente do que o 193. 192 é SAMU, 193 é bombeiro. Para não errar, para quem que se aciona? Os dois, 192 e 193. E aí a gente entra num problema. Porque dependendo de onde você está, vou dar um exemplo igual Romeiros. Se você caiu em Romeiros, dependendo de onde você está em Romeiros, quando você liga o 92 e o 93, você não sabe em qual central vai cair. Porque como tem muita intersecção de cidades ali, às vezes você pode cair para referência Jundiaí, às vezes você pode cair para referência Itu, às vezes você pode cair para referência São Paulo. E aí precisa lidar de onde que vai mandar a ambulância. E outra coisa, o tempo de resgate, que eu sempre falo para todo mundo, é no mínimo 2 horas. Demora para você ser resgatado, porque você está num lugar ermo. Então, a primeira coisa é 192, 193. Preciso chamar essa ajuda. Segunda coisa que eu preciso fazer, que isso faz total diferença. Se o paciente tiver qualquer tipo de sangramento externo, que é uma hemorragia, eu tenho uma hemorragia externa, eu preciso fazer uma compressão. Você pode fazer a compressão com o quê? Com qualquer coisa, né? Antigamente, quando eu comecei a pedalar, eu levava gás, camelback, levava um monte de coisa, levava atadura. Cara, não precisa disso. Você pode, com manguito, fazer uma compressão. Você pode, com a jersey, fazer uma compressão. O que você precisa? Se tem alguém que está sangrando, que tem algum sangramento por algum motivo, pode fazer a compressão, independente do que for. Você deve fazer essa compressão, porque isso salva vidas. Lá nos Estados Unidos, o Colégio Americano de Cirurgiões fez um programa que chama Stop the Bleeding, que foi uma orientação para a população em geral de como se portar diante de um trauma. O que um leigo ou qualquer pessoa pode fazer nesse momento é stop the bleeding, que é parar o sangramento. E como que eu paro o sangramento? Literalmente apertando, certo? E literalmente pegando o manguito e amarrando o manguito. Se for um caso, fazendo um torniquete, amarrando forte, entendeu? Porque se você parar o sangramento, você consegue salvar a vida. Ah, tem um buraquinho na pele aqui. Eu combinei com a Mirza que eu não ia colocar nenhuma foto. Antes eu colocava umas fotos de mostrar como é que faz para o sangramento, mas tinha um pouco de desmaiar. Então, assim, mas você tem um buraquinho aqui na pele, pode enfia o manguito lá dentro, enfia a jersey lá dentro, enfia a camisa, qualquer coisa que estiver lá dentro. Não tem problema que vai estar sujo, porque é difícil você achar alguma coisa que vai estar limpo. Só que aí você para esse sangramento. Então, comprimir sangramento faz total sentido. Então, comprime sangramento, 192, 193 e protege a cena, né? O grande problema dos acidentes, dependendo de onde a pessoa caiu, você precisa proteger a cena, porque se a pessoa caiu lá, vai vir outra pessoa que vai bater em quem está caído, ou dependendo, se for numa rodovia, principalmente, pode ser até acontecer um atropelamento. Igual eu estava pedalando com um colega aqui em Cotia, no Verde, um dia, a gente estava descendo, ele tomou um capote, aí ele caiu e era uma trilha. Primeira coisa que eu fiz, parei minha bike, subi, aí ele, puxa, você vai vir me salvar aqui, ele todo gritando, eu falei, calma. Primeiro, eu estava esperando o próximo vir, porque o que ia vir por trás ia dar nele. Aí eu parei o cara que estava por trás, eu falei, cara, teve um acidente aqui na frente, 100 metros.
segura que os caras estão vindo por trás para mim. Aí o cara segurou os outros, aí eu fui socorrer ele para tentar entender o que estava acontecendo lá. Porque se você não protege cena, vai ter um segundo acidente. Se você caiu no meio da rodovia, você tem que sinalizar, porque pode ter um atropelamento, né? E às vezes você vê tem um pelotão, tá lá no meio da rodovia, tá todo mundo pro lado de fora do guarda-reio, pula todo mundo para lá e ficam menos pessoas possível e alguém sinalizando para que as pessoas não aconteça um acidente. Tem até casos daí que a gente fala assim, pô, o cara caiu para o meio de uma faixa de rolamento, entendeu? Aí todo mundo fala, não, não encosta nele. Cara, é faixa de rolamento. Se você está exposto num lugar que vai passar um caminhão ali, cara, puxa o cara de lá de qualquer jeito. Você não precisa nem se preocupar como é que vai estar a condição motora desse cara, porque se você não tirar aquele cara dali, ele vai ser atropelado, o cara vai ser morto, entendeu? Uma vez a gente estava no Rally dos Sertões, primeiro Rally, acho que o Cruz vai lembrar disso. Cara, tinha uma lombada em Perinópolis que os caras estavam, não sei se era a planilha que estava zoada ou os caras estavam errando mesmo. Os caras, primeiro foi capotou de moto, aí passou, a gente resgatou. O segundo, se não me engano, foi até o Cruz que levou o segundo. O segundo ele veio de UTV não, de quadriciclo, capotou o quadriciclo e puf, estatelou no meio da pista. A hora que eu cheguei, ia começar a passar os carros. E aí eu falei, nossa senhora. Cara, o cara todo com o braço quebrado. Eu puxei ele, peguei ele pelo macacão, joguei pro meio do mato. Plau, o cara ficou bravo comigo, sentindo dor e tal. A hora que eu joguei ele pro meio do mato, putz, passou um carro. E aí eu tipo, começou a resgatar, desceu o helicóptero, porque tava no rally, isso é mais simples. Aí a gente conseguiu resgatar o cara. Mas o que que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que a partir do momento que a gente está num lugar que eu não tenho condição, as, as condições de pré-hospitalar, resgate, prancha e imobilização, ela só vai fazer sentido a partir do momento que você garantiu que a cena esteja segura e que chegou ajuda, entendeu? Muitas vezes, o que a gente recomenda, às vezes, é tão crítico isso aqui no país, que a hora que você vai ligar 192, 193, não chega nem bombeiro nem SAMU. Se você pegar aqui a região de Embu das Artes, é desesperador. Por quê? Teve um paciente nosso que ele caiu na região de Embu, a referência de Embu é o PS de Embu, e lá o resgate 192, 193, assim, é mais de 2 horas para chegar, porque é muito difícil o sistema de referenciamento, aonde o cara vai estar, aonde, em qual central que o negócio vai cair. Fiz esse paciente, no caso, ele entrou em contato comigo, né, na Cliff, que a gente tem essa empresa de resgate. Aí eu fiz uma avaliação da cena, fiz um gerenciamento de cena, vi que ele estava com toda a parte de triagem, tudo ok. Então ele era um paciente que era uma vítima verde, só que eu precisava tirar ele de lá. Ele estando numa estrada no meio de perto lá de Embu, o que eu consegui fazer? Ele estava a 20 minutos do Einstein e 40 minutos do Samaritano. Cara, eu consegui tirar ele com um Uber para o Einstein. Porque o que acontece isso? Você fala assim, é a melhor maneira de você fazer um resgate desse tipo? Lógico que não. Mas se você está num país que não vai chegar ao resgate, em 20 minutos eu estou num centro que eu tenho condição de atender o cara, então tirei o cara de Uber, né? Ou teve um outro caso de um cara que estava andando de moto perto de Indaiatuba, numa daquelas pistas que tem, era de motocross. O cara caiu, fez uma fratura exposta, aí o cara trouxe aqui pra gente no Samaritano, e os amigos dele estavam brigando com ele, porque ele trouxe paciente com a fratura para o Samaritano. Eu falei assim, doutor, eu fiz errado? Eu falei, sim e não. Eu falei, sim, porque você que resgatou. Eu falei, não, porque se você não tivesse resgatado, ninguém ia resgatar. Ia ser difícil ele conseguir um tempo resposta, que é o tempo de atendimento de cena até o tratamento definitivo, de maneira correta. Porque se você pega esse paciente, ele vai para uma UPA ali perto, o que acontece? Para ele chegar no tratamento definitivo, onde é uma fratura exposta, que eu tenho 6 horas para resolver, esse paciente eu perco esse time, esse paciente aumenta a infecção, então
entra várias situações, vários problemas. Então, tempo-resposta desse que o amigo dele fez foi coisa de 2 horas, a gente conseguiu chegar em tempo hábil. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso, que a gente tenha um trauma? Eu estou no lugar ermo. Primeira coisa, prevenção, né? E se você está em grupo, cara, ok, vai lá, porque a gente tem como alguém chamar ajuda. Se você está sozinho, vai de boa, vai tranquilo, entendeu? Porque qualquer acidente que tiver, tá totalmente controlado o risco. Agora, uma vez que aconteceu, chama ajuda, protege cena e comprime sangramento. Porque o tempo-resposta aqui do país, infelizmente, é alto. É uma coisa que a gente tem que melhorar, precisa melhorar, mas a gente sempre tem que levar em consideração. Por isso que ações de prevenção acabam sendo mais efetivas. Vou dar um exemplo aqui de um caso de um atleta conhecido nosso aqui, que é o Alex Malacarne, né? Hoje, o Alex, para quem não conhece, está na elite aqui do XCO brasileiro, e ele estava em Girona, num treino, na época que ele estava da Trinity, ele sofreu uma queda tranquila, assim, foi em baixa energia, foi empinar a bike numa subida, caiu, apoiou e teve aqui uma fratura de rádio, né? Isso foi, mais ou menos, foi numa quarta-feira. Na quarta-feira à noite ele me ligou, aí eu fiz uma avaliação com ele de lá, lá da Espanha, e aí ele teve essa fratura, aí a gente mandei uma autorização para ele voltar aqui para o Brasil, aí ele pegou o voo na quinta noite, sexta de manhã pousou aqui em Guarulhos, operou na sexta, a gente fixou o rádio dele na sexta de manhã, e ele já mandou no dia seguinte, ele já estava lá na cidade dele, lá no Paraná, que eu esqueci o nome, já estava fazendo um rolo, porque ele estava no meio da temporada e tinha uma etapa da Copa do Mundo em 15 dias. Essa etapa a gente perdeu, não deu para voltar, mas quando deu 6 semanas, a gente já conseguiu liberar ele para voltar para Abistá, né? Para a etapa de Abistá da Copa do Mundo. Voltou, obviamente, não voltou com performance, mas pelo menos não perdeu a etapa. Aí isso foi em março. Aí quando foi lá para agosto, ele estava em outra etapa lá na Europa, só que aí eu esqueci qual que era a outra etapa. Ele até falou assim que o Furtado, ele e o Gustavo iam fazer o reconhecimento, o Gustavo acelerou um pouquinho, ele não entendeu porque o Gustavo acelerou, ele não viu o gap, capotou de frente, e aí ele teve uma fratura aqui da coluna, aqui nessa região aqui, que aqui, deixa eu ver, não dá para ver porque eu estou no iPad, mas ele teve uma fratura, esse que está circulado aí, uma fraturinha da coluna, estava super estável também, entrei em contato com ele, o pessoal que atendeu ele lá na Europa, e aí, só que nesse ponto, a Trinity, eles tinham dispensado ele já, assim, ó, Alex, esquece que agora vai pro ano que vem, você volta. Aqui, ó, 10 de julho de 22, é isso aí. Foi em julho a fratura. Então, volta só em 2023, e aí a gente vê o que vai fazer, como é que vai ser a sua recuperação e tal. Aí a hora que ele veio aqui, falei, não, Alex, conversei com ele, tava até o Nata tava lá junto, ele me deu um suporte para a gente avaliar. Aí eu falei, não, vem aqui, eu quero fazer um negócio com você. Aí eu levei ele no Paiva, que é o neurocirurgião que atende os pacientes da minha equipe. Eu falei, Paiva, eu quero fazer uma coisa com o Alex, mas eu quero o seu aval antes. Ele tem uma fratura numa vértebra, ela tá super estável, eu quero fazer um colete personalizado, estabilizar a lombar dele, e ele dá para voltar pro esporte, a gente não perde a temporada dele, que ele tá super bem. Beleza, o que você acha? Falou, não, traz aqui que eu vou ver. Aí ele foi, avaliou, aí eu falei assim, putz, vamos fazer um colete. A gente fez um colete, foi lá na Specialized, a gente botou o colete, peguei uma bike lá, falei assim, Alex, pedala, vê o que você acha. Eu falei, não, vou ajustar um pouquinho o meu fit aqui, tá super tranquilo. E aí ele voltou e não perdeu a temporada. Voltou. E eu acho que o maior objetivo conquistado é quando ele responde quando ele esteve aqui no Brasil. Eu acho que é aquilo que eu sempre falo.
não tem problema nesse contrato. Mas a gente tem que fazer tudo para prevenir e cobrar direito. E o objetivo principal é o atleta voltar para o esporte. A gente sempre falar, a gente não quer ser a avó dele, que vai falar assim, não, filho, não vai fazer isso. Pelo contrário, a gente vai estar junto, a gente vai estar do lado, porque o resgate bem feito, o tratamento bem feito, faz com que o paciente volte ao esporte o mais rápido possível. Agora, eu acho que a ideia é a gente abrir literalmente para pergunta, para a gente discutir algumas dúvidas aí que vocês têm, até casos que podem ter acontecido, e a gente definir qual que é a melhor opção, porque, para ser bem honesto, aqui no Brasil a gente não tem muita opção, pelo fato da gente não ter um sistema de trauma, que é o preconizado aí para os Estados Unidos, né, que é o acaba dando mais certo. Então, eu deixo aberto aí para vocês, fiquem à vontade, e aí eu estou à disposição para todas as dúvidas. Boa noite, Cruvinel. E aí, Cruz? Tudo bom? Maravilha. Cruvinel, essa preocupação sua, ela é uma preocupação minha, não só com bicicleta, mas esporte radical em geral. Tanto nos sertões quanto nas corridas que a gente faz aí. Por quê? Eu acho que a prevenção ela tem que começar já do evento. Porque eu vou fazer evento numa cidade, eu tenho que saber aonde eu tenho recurso. Porque hoje em dia você contrata uma empresa para fazer a parte de resgate, mas você deixa aquela empresa atada, né? Porque, Total. primeiro, o cara tem convênio, ele tem convênio, não tem convênio. Eu vou te dar um exemplo de Nova Lima. A gente Uhum. estava do lado de Belo Horizonte. A gente não estava no estado de São Paulo, mas a gente sabia que tinha o recurso do helicóptero, né? Dentro dos parâmetros de horário de prova também, que é bom o pessoal entender, né? Que o resgate Sim. ele tem que ser executado dentro do pôr do sol. E o atleta caiu num local que, se não fosse o companheiro tivesse visto ele caindo, ele ia ficar a noite inteira lá, né? Total. Porque se você, hoje em dia você tem um rastreamento pelos pontos, né? Que as equipes são destinadas em pontos, né? Então, se a pessoa passou no ponto A e não passou no ponto B, opa, tem alguma coisa ali errada. Mas eu até comentei das bicicletas hoje, a maioria tem rastreamento, né? Pelo valor Sim. das bicicletas. Se isso não Sim. poderia ser usado, Corvinel, para auxiliar as equipes de resgate. Total. Isso faz muito sentido, né? Tem uma alternativa que é o spot, só que aí a gente entra numa briga que aí ela é uma seara que ela é muito complicada, porque, por exemplo, quando você fala no rally, você vai botar um Stella, você vai botar um Spot numa moto que você vai ter não sei quantas cilindradas, que ele vai botar 180 por hora, aquele peso do Spot, ele não faz diferença nenhuma para ela. Quando você pega no ciclista, aí você fala pro cara, meu, você vai levar um Spot com um negócio desse tamanho aqui, você vai botar no bolso, ou a gente vai botar no teu camelback, e você, para gente saber onde é que você tá. Cara, a briga que dá é o seguinte, o cara pagou R$ 800 a mais num pedal dele para o cara perder 20 gramas ou 30 gramas, na hora que você vai botar o esporte, o cara fala, puta, não, não quero, entendeu? Então, é uma questão de cultura, que a gente tem uma falsa segurança de que as coisas vão dar certo e as pessoas vão conseguir ser resgatadas, entendeu? Então, quando a gente fala, às vezes, o caos que as pessoas não acreditam porque a gente trabalha com resgate e a gente sabe o que é isso, né? Então, essa falta de conscientização, e às vezes vai muito de organizador de prova, que o cara vira e fala, e para agradar o atleta, ele falou, não, beleza, tudo bem, não vou fazer isso, entendeu? E você sabe disso, cada vez mais, você pega agora que você vai falar de uma prova, o organizador, ele vai querer pagar menos. Porque o que acontece? Vamos lá. O ISS, que é o índice de trauma, por exemplo, do rally,
É um ISS que ele é de 9, 10, 15. Ou seja, é um trauma mais grave. Então, o investimento de um rally, os caras vão lá, os caras botam helicóptero e tal, não sei o quê, porque no rally a chance de óbito é grande. Então, precisa ter uma equipe boa, treinada, que vai descer o helicóptero lá no meio, a gente vai tirar o cara de lá e vai levar ele de helicóptero para o hospital. Quando a gente fala da bike, o ISS médio da bike é 4. Ou seja, você fala, cara, 4 é um paciente que teve uma fratura de rádio. Então, assim, o cara vai morrer? Não vai morrer. Só que, por exemplo, esse ano eu resgatei um paciente em Campos do Jordão que ele quebrou todas as costelas, quebrou 12, as 12 costelas e tinha umas 4, 5 em dois pontos diferentes, que a gente, com pneumotórax, que a gente teve que resgatar, fixar as costelas do cara, o cara todo ferrado, coitado, com ISS de 14, 15. Então, é raridade na bike um nível de gravidade desse? Muito, é muito raro, entendeu? Ele é raro. Nesses 5 anos que a gente está com resgate, principalmente bike, eu acho que ele foi o único com ISS acima de 10 que a gente pegou do paciente mais grave. Só que o que acontece? Quando a gente fala de um paciente é, que vai ter uma intercorrência e deu uma intercorrência, virou 100%, né? Então, assim, a gente tem que ter um investimento para urgência e emergência alto. Infelizmente, tem que ser alto investimento, porque a hora que der o problema, você vai ter que conseguir resolver. Né? Então, a gente vê muito isso para a prova, a gente vê muito isso com as pessoas, assim, "Putz, mas eu queria um acompanhamento, eu queria botar assim, cara, mas teve um dia que eu fui fechar aquela prova de moto aqui no Autódromo de Interlagos, no autódromo, sabe? Eu esqueci que é a Superbike, eu acho. Cara, os caras queriam, eu falei assim, cara, para minha equipe entrar aí, eu vou montar um centro cirúrgico. Vou pôr um centro cirúrgico, eu falei, cara, com a velocidade que você vai ter aí, eu vou ter que operar o paciente aí no autódromo, depois eu transfiro. Então, resolva o negócio aí, depois a gente transfere. Então, é isso que as pessoas, elas não pensam. E é fácil você jogar a culpa no sistema de trauma. Né? Você fala assim, putz, o cara tem. O mecanismo é foda. Pô, não era para estar a 300 de moto no autódromo. Entendeu? Mas é o contrário, era para estar. Mas se tem algum problema, tem que ter gente certa para resolver. E é isso mesmo, é isso que a gente acontece, né? Teve no caso de um objeto corto contuso, preso em alguma parte do corpo, retira o objeto, estanca o sangramento ou estabiliza o objeto. Ótimo. É isso. Isso chama empalamento. Qualquer coisa que se entrou no corpo de alguém, você não tira. Você sempre faz um curativo e pode ser assim, de qualquer coisa. Você estabiliza aquele objeto e essa retirada tem que ser em ambiente hospitalar. Porque imagina, se entrou um objeto no braço da pessoa, o objeto entrou aqui. Então, esse objeto pode estar estancando um sangramento. Então, você não puxa, porque se você puxar, ele vai começar a sangrar e aí é o que destampona. Então, tem algum objeto preso, nunca tira. Essa retirada precisa ser em ambiente hospitalar. Então, é isso mesmo. Você estabiliza o objeto, né? E você remove ele com o objeto. É muito comum, né? O curso está de prova aí, o curso trabalhou no Águia há muito tempo. Às vezes o cara transportava o paciente, às vezes o paciente chegava com o portão, aquele quando os caras vão pular do portão e o portão entra no cabra. O cara chegava com o portão pendurado, cortado, porque a gente precisava tirar isso dentro do hospital. Então, tira isso no hospital, né? Que mais, pessoal de dúvida? Podem ficar à vontade, viu? Pode abrir, perguntar, mandar no chat. O Luiz quer falar. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite, Primeiro, Luiz. agradecer aí, né? É um privilégio poder trocar ideia assim com pessoas que vivenciam, que têm esse tipo de experiência. Eu sou fecha de um grupo de passeio, turma amadora, mas que Aham, normalmente tem de 80 a 100 pessoas, tá? A gente está sempre com um grupo gigante. Então, aham, nesses grupos, até a gente divide assim, as pessoas com maior performance vão com o puxa mais para frente, e aquele pessoal que está passeando e que está usando da segurança do grupo, né, de andar em grupo, que ficam mais para trás. Nesses meus 10 anos com esse tipo de atividade, eu já vi muito trauma, né? E para quem que sobra?
O fecha. Sobra para o fecha. Sobra para o Total. fecha. Vocês falaram muito aqui, né? O senhor comentou muito sobre, assim, um suporte profissional, né? De eventos com organização, com segurança, com sinalização, com monitoramento, que tem lá um GPS que consegue localizar o cara, mesmo que ele tenha caído num buraco, mas ele tem um GPS lá tal. Agora, no nosso caso, de grupos de passeio, só que é grupo de passeio que faz 100 quilômetros, né? Isso é Sim. bem comum, né? De grupos melhor, mais organizados, faz 80 quilômetros, faz 100 quilômetros. A gente sai ali do Campo de Marte, né, em Aham. Santana, e vai para tudo enquanto é lugar. Vai para Campinas, Sim. vai para Serra do Japi, que você comentou aí, né? Ali, a Serra do Japi, eu como fecha, eu sou traumatizado quando chega naquela porteira, na Rota das Fazendas ali, que o povo quer descer ali, só que ali é cheio de Uhum. erosão. Então, Sim. ali, eu já tive uns 3 acidentes ali, sabe? Eu já tive fratura de ombro, fratura de dedo, né? Até comentei aqui que luva, para mim, luva tem que ser fechada. Porque a pessoa Total. vai com aquela luva com os dedos abertos, eu já peguei unha pendurada, que a gente teve que Sim. enfaixar para não perder, né? Mas a unha arrancou a unha da pessoa, entra pedra entre a unha e o dedo, enfim, todo tipo de Uhum. desgraceira, né? E aí, nessas situações, como eu disse, sobra para o fecha, né? O Muito. fecha, eu ando, inclusive, né? Vamos normalmente, vai o fecha e um mecânico nesses grupos de passeio, vocês devem saber, vai o Aham. fecha e o mecânico que tudo que sobra ao longo da estrada a gente vai catando, né? E ali eu levo a minha bolsa, né, é de 6 a 8 quilos a mais. Eu levo torniquete, eu levo soro, eu Perfeito. levo pomada de cânfora, eu levo até, eu levo Hepatovis, que às vezes Eu dá quero um passar problema mal do de fígado. fígado, o cara passa mal, estomazil, que come um negócio estranho, depois vai pedalar e passa mal. Então, assim, o que eu tenho de experiência, eu concordo plenamente com a orientação, né? Houve um trauma. Primeira coisa, isolar, proteger, né? Até porque nós ficamos como fecha, para que Sim. você também não se torne uma vítima, né? Para que Sim. você também não se Perfeito. torne uma vítima. Então, a gente tem que Perfeito. garantir grupos de pedal que pegam a estrada. A gente normalmente, quando acontece isso, põe todo mundo para dentro do guarda-reio, né? Eu não É deixo ninguém isso. para fora do guarda-reio, todo mundo para guarda-reio. Né? Aparecida, a gente já fez vários rolês para Aparecida, descida da manutenção, enfim. E aí, quando acontece alguma novidade, que seja um pneu furado para dentro do guarda-reio, para não ficar Sim. exposto, né? Então, assim, prevenção realmente é a palavra, não existe outra palavra que não seja prevenção. E uma coisa que também eu gosto de comentar é que eu tenho trauma de descida. Eu nunca vi ninguém se Uhum. machucar na subida, né? O Sim. pessoal É tem medo de verdade. morro, mas eu nunca Sim. vi ninguém se quebrar na subida, né? Sim. Então, vai sofrer, mas não vai se quebrar. Isso. Então, Perfeito. prevenção, identificou algum problema, você vai acalmar as pessoas, vai garantir ali a área de atendimento e vai chamar um 92, 193 e eu acrescento também, doutor, um 153, porque em Uhum. muitos lugares as GCM nos apoiam, né? Perfeito. Tem Uhum. muitos lugares que você tem o contato, tendo o contato da GCM, a GCM normalmente até conhece, principalmente guarda florestal. Eles Nossa, Luiz. conhecem as quebradas, né? E você lembrou uma coisa que faz total sentido, que se você está andando numa rodovia também, e essa rodovia ela é privatizada, por que que ela é boa? Você pegar o resgate da rodovia. Por quê? Ecovias, Via Oeste, Todas. sempre. Você passou em algum posto, na verdade, a gente até já fala, ó, tem um grupo, a gente, quando encontra alguma viatura deles ou algum posto, olha, o grupo está com 80 pessoas, nós estamos deslocando, este é o nosso destino final, porque tem Perfeito. monitoramento de câmera, né? Total, Então, eles estão total. vendo aquele grupo, se der alguma novidade, né? Eles E você sabem que a gente está. sabe que quando eles fecham o contrato, eles têm um tempo-resposta de 20 minutos. Então, E por eles chegam, exemplo, hein? na verdade eles terminam não é porque é bonzinho, não, é porque é contrato. Então, por exemplo, assim, é contratual, você não chega, paga multa. Então, apesar de uma rodovia, teoricamente, ela ser mais perigosa por causa da velocidade de carro, né, caminhão, ela tá mais protegida porque o tempo-resposta dela acaba sendo mais rápido. Então, as rodovias ajudavam muito a gente também nisso, na hora que a gente for fazer esse resgate. E uma alternativa muito legal para você que é o fecha é você fazer um trabalho de geolocalização. Por exemplo,
que a gente faz quando a gente tem um... Isso a gente conseguiu fazer toda a região Grande São Paulo, indo até mais ou menos Campos do Jordão, a gente consegue saber aonde estão as nossas referências. Então, por exemplo, você saber aonde você consegue levar um paciente, uma vítima, qual que é o próximo, qual que é o hospital mais próximo, onde que vai conseguir atender, porque eu vou te dar um exemplo, quando a gente fez a cobertura da Copa do Mundo lá em Mariporã. Mariporã tinha só um ponto-socorro que só tinha médico, não tinha nem raio-x. Então, a gente criou uma estrutura lá onde foi a Copa do Mundo, que a gente tinha um ultrassom lá, e a gente deixava esse ultrassom para a gente conseguir referenciar a vítima ou para Guarulhos ou para São Paulo, se tivesse um atendimento mais grave. Então, com essa avaliação de geolocalização prévia, você consegue fazer você não fica tão perdido. Onde que eu vou? Para onde eu vou levar? Qual que é o hospital referência? Onde vai ser? E o Fecha faz muito sentido fazer isso, porque você não se perde, né? Mas colocou muito bem, muito bem. E assim, e aquele cara que, coitado, sempre se ferra, né? Porque é o cara que vai levar mais coisa mesmo, né, cara? É só cilada. São 8 quilos a mais, doutor. Sempre. Todo Não, rolê, 8 quilos a mais. eu acredito, muito Obrigado. bom. Imagina, excelente. Tem mais Aqui uma tem, pergunta escrita aqui do Fernando Cruvinel. ó, em caso de fratura exposta, como proceder para evitar qualquer tipo de bolha no sistema sanguíneo? E ainda cada pessoa apague por estresse nervoso ou perca de pressão arterial, como recordar? Existe um protocolo específico a seguir? Primeiro, fratura exposta. Fernando, isso é desesperador, a fratura exposta, pelo seguinte: a gente tem um tempo aí de 6 horas para evitar infecção. Então, eu tenho que operar e lavar essa fratura em 6 horas. Esse é o aumento do tempo de infecção. Então, quanto mais rápido, melhor. E essa bolha acima sanguínea, que é embolia, você pode fazer, ainda mais, ela pode acontecer tanto por trombo ou uma embolia gasosa, isso que acontece nas fraturas. Cara, é mais desesperador ainda porque é o mais rápido possível. Então, você diminui a chance de embolia fixando rápido, operando rápido. Então, a emergência da fratura exposta, ela tá nessa. A fratura fechada, para a gente, no trauma, é um trauma leve, entendeu? Por que que eu falo para a gente no trauma? Porque para o paciente é horroroso, entendeu? Vai ter dor, vai sofrer, vai estar, mas do ponto de vista de trauma, a fratura fechada, ela é leve, não é uma coisa que preocupa tanto do ponto de vista de triagem e resgate. Agora, a exposta, ela é grave pela chance de infecção e esse lance aí da bolha no sistema sanguíneo, que é a embolia gasosa. Então, o que acontece? A melhor maneira de você evitar isso é você prevenir e tentar não ter o trauma, mas uma vez que caiu, resgatar muito rápido. E vai, cara, vai muito naquele conceito ali. Quando eu vou, às vezes eu não me importo de pedalar sozinho, não me importo, real. Eu até consigo fazer meu treino melhor se eu pedalo sozinho. Só que é a hora que eu não vou arriscar, entendeu? Eu gosto de pedalar com alguém porque é a hora que eu posso me arriscar. Porque se acontecer alguma coisa, alguém vai ver e vai aumentar a chance de você ser resgatado. É a mesma coisa, às vezes alguém fala muito assim para mim: nossa, fala, Zé, eu quero pedalar com você e tal, porque se eu cair, você vai resolver. Eu falei: eu não vou conseguir. E o que que a gente faz? Eu vou sair correndo para chamar uma ajuda, pegar um sinal de celular, chamar um resgate, ajudar a proteger a cena e tal. Então, assim, o conceito do pedal junto é você ter essa estrutura de, cara, realmente chamar ajuda e você saber, literalmente, cara, aonde você tá. Quer um exemplo catastrófico? A menina que faleceu lá na queda do vulcão. Não dá para julgar o país lá, que eu até esqueci, acho que foi Indonésia. Você fala, cara, você não sabe quais eram as condições climáticas. Você não sabe quanto tempo levava para subir. Você não sabe qual era o risco. Você não sabe. Não dá para falar que o país foi negligente. Aonde foi a negligência? Na prevenção.
entendeu? Se você vai fazer uma expedição daquela, todo o sistema de prevenção e todo o circo de resgate já tem que estar armado. Porque uma vez que aconteceu o acidente, não tem o que fazer. E o desfecho, infelizmente, ele acaba sendo óbvio. Então, todo mundo, repara, todo mundo criticou o ponto errado. Putz, teve trauma, não conseguiram resgatar. Gente, você não sabe como é que estava teto. Você não sabe se estava para subir helicóptero. Você não sabe o que tinha de ancoragem. A gente não sabe quanto tempo ia demorar para descer, quanto tempo ia demorar para subir. É difícil avaliar isso. Agora, o que eu tenho certeza que medidas de prevenção naquele caso não foram tomadas. Isso é certeza absoluta. Entendeu? Então, assim, quer evitar? Previne. Essa é a melhor maneira. E o circo tem que estar armado. Aconteceu algum problema? O que a gente vai fazer? Pro Vinel chegou uma pergunta aqui para o WhatsApp, que é o que levar num kit de primeiros socorros? Muito bom. Assim, o que o próprio Colégio Americano de Cirurgiões, e infelizmente a minha referência ela é americana, porque é onde tem o sistema de trauma onde funciona, tá? O que ele sempre recomenda? Ele sempre recomenda você ter uma gaze, tá? Para você conseguir parar sangramento. O que o Luiz falou, que é um torniquetezinho, isso vende muito no Mercado Livre, coisa simples, que é para se tiver um sangramento, né? Mas isso, por exemplo, se para que você for pegar em bicicleta, dificilmente você vai ter um acidente, você vai realmente precisar parar um sangramento por causa da energia do trauma. Mas, uma vez que tenha, o que salva é você comprimir. Então, assim, torniquete para bicicleta, não acho que ele é tão fundamental, né? Porque para precisar usar um torniquete, o trauma tem que ser muito grave, tipo um atropelamento, entendeu? Mas se tiver uma amputação traumática, precisa passar um torniquete, é isso que vai salvar. Se você já tiver uma gase, para você fazer compressão de sangramento, isso já resolve super, entendeu? É a primeira coisa que a gente precisa ter. Pum, a gase e, de preferência, se tiver, pode ter uma atadura. A atadura é aquela faixa que a gente passa. Então, fez o curativo para o sangramento, né? Coisas para imobilização, tipo tala, não faz sentido você levar se você não tem um carro de apoio. Então, assim, o que eu sempre recomendo? Vamos fazer um pedal, que eu gosto muito, self-support. Eu vou levar as coisas, vou fazer um cicloturismo, vou levar meus alforjes, tal, não sei o quê. Então, assim, o máximo que eu levo sempre uma gaze, né? Eu levo uma atadurazinha, porque eu sei se eu precisar, e hoje eu tenho comprado muito aquelas redinhas, que chama Pull Fix. Deixa eu escrever aqui, ó. Eu acho que é o nome da marca, viu, gente? Você bota Pull Fix, tá aí no chat. Que ela é uma redinha que a atadura, ela fica escorregando. Então, você bota a gás, bota essa redinha em cima e ela resolve. Isso é o que eu levo. Isso é no meu kit, por exemplo, do Bikeman. Quando eu vou fazer o Bikeman, que é self-support, eu levo uma atadurinha e a gás. Isso faz total sentido você levar. Agora, se você tiver condição de levar um carro de apoio, aí vale a pena um kitzinho maior de primeiros socorros, mas daí que você consegue fazer o quê? Você consegue botar uma talinha, porque para que serve a tala? Né? Vamos supor, você está lá com um paciente que ele tem uma fratura. A tala para uma fratura é você botar alguma coisa que, por exemplo, eu quebrei aqui o braço. Eu boto uma tala com a fratura no meio, porque esse apoio que eu tenho aqui, eu não vou ter dor. Então, você bota uma tala, passa o matador, o paciente fica lá confortável. Não é isso que vai te salvar, mas, por exemplo, você consegue um carro de apoio, que você tem uma malinha com matadora, aí você consegue levar até um clorexidine, que é para você limpar um sorinho, para você limpar uma gaze, para você limpar, aí ele acaba mais faz sentido. Se você conseguir levar um carro de apoio, né? Se não, for no seu kitzinho, gás e contadora, já está super resolvido, né? Já está super bom, já dá para, já resolve muita coisa. Né? E mais importante, gente,
o que tem que tomar muito cuidado, às vezes que a gente não presta atenção, é sinal de celular, entendeu? Se você vai fazer um rolê, você não sabe como que é o sinal de celular, avisa alguém que você está indo para lá, entendeu? É uma coisa meio óbvia, mas assim, não, você vai num lugar que não pega telefone, você tem que avisar alguém. Ou você vai ter que ter um dispositivo de localização. O que eu acho para cicloturismo faz sentido, não para prova, é aí você ter um dispositivo tipo o Spot. É esse daqui, ó. Eu Porque ia perguntar aí, justamente isso, Kruvi, porque o pessoal faz muito rolê que normalmente não tem sinal de celular e aí é o grande problema, né? Spot. Na Mantiqueira tem muito lugar que não tem. Se a melhor solução seria o spot. Às vezes, aí o pessoal fala assim, ah, mas é caro. Concordo, ele é caro. Mas você fala, gente, caro é o cara que ficou lá na canastra 3 dias porque ninguém achou, Não, igual você entendeu? falou, a pessoa vai se incomodar de pôr o spot na Jersey. Eu no Camelback eu falei, eu prefiro levar o spot e saber que alguém vai me achar, vai me resgatar, do que ficar lá 4 dias sem resgate. Total, não, faz total sentido isso. Então, assim, se você. É aquilo que eu sempre falo assim, não tem problema. Putz, eu acho super legal você fazer esses rolês assim, que você não sabe onde você vai parar, o que, que vai acontecer, tá? Mas, cara, leva um spotzinho, entendeu? Ah, mas o Garmin, ele não funciona porque ele precisa do 3G. O End da Specialized não funciona porque precisa do 3G. Agora, o Spot, ele é um dispositivo que ele super funciona e realmente ele salva a vida. Porque, gente, você fica preso. Você entrou no. É aquilo que eu sempre falo assim com os meus amigos, cara, vamos fazer um exploratório hoje? Você fala, a hora que a gente vai fazer um exploratório, cara, você não sabe onde é que você vai entrar, o que, que vai acontecer, o que, que vai ter. Então é aquilo, a gente não arrisca e tem dispositivo de localização. Isso é fundamental. Assim, o esporte ele realmente salva porque você consegue mandar mensagem, super funciona, entendeu? Então, isso assim, se eu for ter um kit, vamos pensar num cicloturismo, um esportezinho, você ter uma gazezinha, uma atadurazinha, isso já está lindo, já está maravilhoso. Se tiver um carro de apoio, o carro de apoio ele é melhor ainda, entendeu? Porque qual que é a vantagem de um carro de apoio? Você foi fazer um rolê, tomou um rola lá, fraturou um braço. Galera, é carro de apoio. Você vai tirar a pessoa de lá quebrada no carro de apoio. Entendeu? Rubio, Quantos atletas nossos não foram resgatados por carro de apoio? e Porque você não queria vai pegar esperar o uma carona bombeiro. nessa sua colocação, Cru. Qual que é o limite da atuação do carro de apoio? Você falou da legislação, que tem que ser o 90, o No, quanto o na carro de verdade, Luísa, apoio? é excelente pergunta. Se você vamos pensar em resgate, né? Todo resgate ele deve ser feito por um profissional capacitado, entendeu? Todo resgate. A partir do momento que eu tenho esse profissional, entendeu? Então, na imensa maioria das vezes, você não vai ter esse profissional. E, por exemplo, e o que que faz muita diferença no trauma? Tempo-resposta. É aquilo que a gente estava falando da fator exposta. 6 horas que você perdeu time, muda totalmente a diferença. O paciente tem um sangramento que ele vai aumentando, um traumatismo craniano que ele tem um sangramento, que ele vai indo, tal, ele vai aumentando. Em 6 horas, 8 horas, fica muito grave, entendeu? Então, se você tá com um carro de apoio, vamos supor, vou fazer um rolê canastra, beleza? Imagina lá, tá no meio da canastra, perdeu o sinal, não tem nada, tudo tal. Tem um carro de apoio, alguma coisa, é botar no carro de apoio e chegar no hospital mais próximo. Do jeito que dá. Tem uma cidade que chama, acho que é Muro, na Chapada Diamantina. Eu estava dando treinamento para uma médica, que era a médica do posto lá. Aí, lá nessa cidade, não tinha nem ambulância. Aí eu estava falando com ela, filha, como é que você vai tirar? No Fiat Uno, entendeu? Eles têm um Uno lá, que é um distrito, e aí eles tiravam os caras no Fiat Uno, entendeu? Então, assim, não tem muito para fazer. É a melhor opção, só está longe de ser a melhor opção. Mas pensando em tempo-resposta, de chegar no local certo
o carro de apoio super funciona. Então, assim, nessas condições que a gente saiu de grandes áreas, de grandes cidades, de ponto, carro botar, e de qual jeito? Do jeito que o cara vai sentir menos dor. Não tem muito o que fazer. É chegar rápido no hospital. É isso que muda. Aqui, ó, existe um protocolo para mordidas de cobras peçonhentas. Cara, isso é muito difícil. Porque a recomendação que eu faço é tirar uma foto da cobra. Entendeu? Não, não adianta chupar, não adianta passar álcool, não adianta. O que você precisa? Hoje, o que facilita é uma foto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ver qual que é a cobra, aí a hora que chega no hospital, aí a gente consegue ver qual que é o soro que vai dar. E normalmente, às vezes, já peguei caso, coitado, o cara foi picado por uma cobra, aí o outro foi tentar pegar a cobra, foi picado junto também, entendeu? Então, assim, tomou picada, não precisa trazer a cobra, nem matar a cobra, coitado. Tira uma foto da cobra e mostra. Esse eu acho que é o melhor protocolo para cobra peçonhenta que a gente pode fazer. E dependendo do tipo de trilha, um carro nem consegue se deslocar. Uma mola de apoio também salva. Isso, perfeito, Luiz. Cara, a gente já tirou, teve muitos casos que a gente sempre levava, a gente fazia os training camps quadri, e a gente sempre tinha o era a nossa motolância, que era o de ligue, a gente sempre levava ele, porque o que vai chegar é a motoca mesmo, e amarra o cara na motoca, desce com ele, até chegar num ponto que vai ter condição. Então, assim, é muito legal ir para o lugar ermo, recomendo, sou super pró. Se a gente trabalhar com prevenção, entender aonde que a gente está, para onde que a gente vai fazer um esquema de geolocalização, super, super vale. O que a gente não pode é negligenciar. Parece toda aquelas aulas de prevenção, parece aquela hora mais chata, é aquela aula que você fala que desanima, né? Que você fala, gente, mas a gente está perdido. Não, a gente não está perdido. Se a gente fizer a prevenção e fazer certinho o esquema de geolocalização e chamar ajuda, cara, vai dar certo. Economia de lavar cobre de sabão, fotografar cobre e seguir posição de astoro correto. Isso. Esse é um problema, viu, Carlos? O que precisa muito, às vezes que ajuda, se você pegar, tem o Instituto Butantan, tem o telefone dele, que eles conseguem dar apoio para toda a região aqui de São Paulo, e na Unicamp, quando eu estava lá, a gente também tinha um telefone que vocês me perdoam que eu esqueci o contato, mas onde você conseguia ligar, eles conseguiam, e hoje, com essa facilidade do WhatsApp, você conseguia mandar a foto da cobra, de onde a pessoa estava, já para ter alguma orientação. Então, vale a pena sempre ter esse tipo esses telefones que eles dão baita de um suporte. Eu vou tentar resgatar o número desse telefone, aí eu passo depois para a Mirza, que aí ela passa para todo mundo aqui que estava na aula. O da Unicamp é super legal. E eu lembro que ele ficava lá no pronto-socorro, e é uma salinha que tinha um monte de cobra, escorpião, e aí os caras ajudavam tudo no reconhecimento do animal e no que fazer. Ah, legal. Eu acho que a próxima palestra vai ajudar bastante com os temas que a gente falou, que fala sobre gestão de risco, né? Nossa, eu falei isso mesmo. Então, acho que a gente vai poder dar uma boa continuidade. A gente já passou aí de 1 hora, queria te agradecer bastante. Acho que não tem ninguém esperando para fazer pergunta. Mas se aparecer uma pergunta depois, a gente se conversa, que está sempre cruzando aí no pedal, A gente né? está à disposição. Isso, super, super obrigada. Cami, quer falar alguma coisa também? Você está muda, Cami. Pronto, agora foi. Queria agradecer o Cruvinel pela oportunidade, todo mundo que assistiu a gente hoje. Também deixei aqui agora na tela as nossas próximas palestras. Para quem não segue a gente ainda lá no Instagram, @mantivelo, a gente também sempre manda por e-mail e a gente comunica para lá as próximas datas das palestras. Maravilha. Pessoal, só deixar um último recado aqui.
independente desse caos de não existir um sistema de trabalho no país, independente de tudo, cicloturismo é vida, cicloturismo é saúde, é esporte, é longevidade, e façam muito. Tenham sempre conscientização, sempre ações de prevenção, e o que eu mais falo para qualquer pessoa que trabalha com esporte, trabalha com ciclismo, que é isso que a gente tem que fomentar, porque o Brasil é o país do cicloturismo, que é sensacional. Então, não deixem esse sistema que ele não funciona atrapalhar qualquer coisa, e fiquem tranquilos. Seguirem essas orientações, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de errado, e pratiquem muito, façam bastante. Ah, legal, super obrigada, tá? Imagina Boa à noite e disposição. bom pedal no final de semana. Te vejo por lá. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.